meus irmãos, amigos da Igreja Batista Moriá. Vamos começar mais um culto de louvor, adoração. Quero convidar você agora para um momento de intimidade com o nosso Deus. A palavra diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E então nós podemos ter essa relação de amizade com o nosso amigo Senhor Jesus Cristo. Em Jesus nós temos esse amigo que ele é mais chegado ainda do que um irmão. Vamos aproveitar esse momento de amizade, de amor e de cuidado que o nosso Senhor Jesus tem para conosco. Vamos juntos? Que Deus nos abençoe. Amigos e irmãos da Igreja Batista Moriá, hoje vamos ler Colossenses 3,16, que diz assim: a palavra do Senhor Jesus Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Vamos orar? Bondoso e eterno Deus, nós te damos graça porque podemos te louvar, te adorar, te engrandecer. Te damos graça por tudo que é, por tudo que faz por nós. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Querido Deus, pedimos o teu consolo, o teu amparo, o teu carinho para as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão tristes,
pessoas deprimidas, que o Senhor renove as esperanças, renove a fé e dê bom ânimo, e que elas nunca, em situação nenhuma, deixem de te louvar, porque nada neste mundo pode afastar os teus filhos do teu grande e imenso amor. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos e também pedimos perdão pelos nossos pecados. Amém. Boa noite, queridos irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos ler a palavra do Senhor. O texto que nós vamos ler está incluso na parábola do filho pródigo, mas na segunda parte, a parte que se refere ao irmão mais velho. Vamos ler. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Lucas, capítulo 15, versículos de 25 a 32. O nosso tema é: quando a tolerância é necessária. Quando a tolerância é necessária. A verdade central diz: a tolerância é necessária quando se deseja construir relacionamentos de valor. Nem todos os relacionamentos precisam ser preservados.
Mas, quando um relacionamento precisa ser preservado, aí se faz necessária a tolerância. Continuando. Tolerância é a virtude por meio da qual uma pessoa pode abrir mão de uma conduta punitiva esperada por alguém que se comportou de forma inadequada em um determinado relacionamento. Tolerância, na língua grega, vem de uma palavra que significa ter, reter, aceitar, persistir, admitir, manter consigo. A tolerância é necessária para se construir bons relacionamentos na família, no trabalho, na vizinhança, na igreja e em todas as interações sociais. A tolerância permite evitar violências, guerras, assassinatos, separações conjugais, demissões do trabalho, divisões nas igrejas. A tolerância é a base da boa convivência. Na passagem que nós lemos, a tolerância do pai do filho pródigo a ele e ao irmão mais velho foi fundamental para corrigir a deterioração dos vínculos familiares ameaçados. Vamos considerar 3 condições em que foi necessária a tolerância para preservar bons vínculos de convivência em uma família. A primeira argumentação diz o seguinte: a tolerância se faz necessária quando existe indiferença e omissão. Esta afirmação se baseia no comportamento do filho mais velho, enquanto o irmão estava longe do lar. Enquanto o irmão estava longe da família, o filho mais novo, como foi que se comportou o irmão mais velho? Ele se comportou com indiferença. Ele foi indiferente e foi omisso. Queremos falar sobre a tolerância nesse sentido. Primeiro, existe indiferença se não há interesse no outro. Interesse significa ser um com o outro. O irmão mais velho não tinha interesse no irmão que havia saído de casa. Existe diferença, melhor dizendo, existe indiferença quando não se compartilha a dor emocional do outro. Diante da dor do pai, o filho mais velho não demonstrou nenhuma empatia. Continuou cuidando mecanicamente de vacas e ovelhas, alienado da situação dolorosa da família. Há um hino no cantor cristão, o hino 248, que tem uma mensagem de apelo para que se busque o irmão mais novo. É um pai pedindo ao filho para buscar o irmão. O hino Ide meu filho procurar, que a Irene vai cantar para nós neste momento.
males do pecado, sua alma se corrompeu. Ide buscá-lo já, ide buscá-lo já. Oh, com amor, com intenso fervor, ide buscá-lo já. Oh, que me dera contemplar agora esse filho meu. Oh, como desejo ver entrar na senda que vai ao céu. Oh, ide buscá-lo já. Oh, ide buscá-lo já. Oh, com amor, com intenso fervor, oh, ide buscá-lo já. Ide buscar meu filho já, tão viu eu sei viver. Trazei-me meu filho como está, pois tanto desejo ter. Oh, ide buscá-lo já. Oh, ide buscá-lo já. Oh, com amor, com intenso fervor, oh, ide buscá-lo já. Continuando, existe indiferença quando não se faz nada para diminuir a dor do outro. Quando um filho se afasta da família, o pai sofre, a mãe sofre, os outros sofrem. O texto relata o sofrimento do pai. Esse pai está triste, está amargurado, está deprimido porque o filho foi embora de casa. Nós tínhamos um irmão que faleceu com a Covid-19. Esse irmão, quando ele estava no final da adolescência, ele apresentou sintomas de esquizofrenia. Na esquizofrenia, uma das coisas que o doente faz é querer ir embora, sair sem rumo, andar fora de casa. E esse meu irmão, que apresentou esquizofrenia, saía de casa e ninguém sabia por onde ele andava. Como a história do filho pródigo. Saiu de casa, ninguém sabe por onde ele anda. E meu pai ficava muito amargurado, ficava muito triste. E eu saía, eu era um adolescente, eu saía para procurar o meu irmão. Depois de andar pelas casas dos parentes, eu encontrava o meu irmão, às vezes na casa de uma tia ou na casa de algum conhecido. Eu levava o meu irmão para casa e restaurava a tranquilidade da família, porque eu buscava o meu irmão. O irmão do filho pródigo não fez isso. O irmão estava longe, o pai sofria, ele não fez nada. Ele não fez coisa alguma. O pai poderia ficar ressentido com esse filho e poderia tratá-lo com severidade. Ele não estava interessado no problema do pai, era motivo de punição. Por outro lado, ele o tolerou, acolhendo e tratando com consideração. O pai foi tolerante com o filho mais velho, que demonstrou indiferença no sofrimento da família
porque o irmão foi embora de casa. A tolerância suplantou o ressentimento. O outro argumento fala que a tolerância se faz necessária quando ocorre falha no cumprimento de responsabilidade. O texto bíblico diz: mas ele se indignou e não queria entrar. O pai do filho pródigo deu uma grande festa pela volta do filho. O irmão não o buscou, mas ele voltou porque ele decidiu voltar. O pai ficou muito feliz e considerou aquilo como um filho que estava morto e reviveu. Então ele deu uma festa para se alegrar e alegrar a comunidade pela recuperação do seu filho mais novo. O filho mais velho, rancoroso, chegou do campo e ouviu o som das festas. A palavra música ali é sinfonia. Sinfonia é uma música agradável, uma combinação de sons agradáveis. Sinfonia, sons agradáveis. E ouviu as danças, as palmas, era uma festa. Mas o que aconteceu? O texto diz: ele se indignou e não queria entrar. Era responsabilidade do filho mais velho dar apoio integral aos projetos do pai. Nesse caso, o filho mais velho deveria participar ativamente da festa organizada pelo pai. Devia supervisionar, receber os convidados, abraçar o irmão, homenageando-o. E havia um momento na festa que era a dança dos homens. O filho mais velho deveria liderar esse momento. Era ele que conduzia aquele momento solene que era a dança dos homens na festa de homenagem ao filho que tinha voltado. Todo o ambiente era um convite à alegria, mas ele, o filho mais velho, no entanto, se encheu de rancor. Não assumiu a sua responsabilidade. O pai poderia puni-lo. Ele poderia dizer: você não deu conta de sua responsabilidade. Você devia estar cuidando da festa. Você não entrou. Você não participou. O pai poderia dizer isso. Você não deu conta da sua responsabilidade. Mas não haverá castigo. Eu o tolero. Quero você ao meu lado. Falei anteriormente que um dos significados de tolerar é querer o outro do nosso lado. Quando a esposa tolera o marido, ela está dizendo: eu quero você do meu lado. Quando o marido tolera a esposa, ela está dizendo: eu quero você do meu lado. Quando o pai tolera o filho, ele está dizendo para o filho: eu quero você do meu lado. Apesar do filho mais velho ser irresponsável, o pai o tolerou, dizendo: eu quero você do meu lado. A tolerância preserva a autoestima daquele que falhou. O pai quer confortar o filho mais velho. O pai quer fazê-lo alegre. O pai quer fazê-lo bem a ele, apesar dele não cumprir a sua responsabilidade. Vamos discutir mais dois aspectos dessa questão. A tolerância preserva a autoestima daquele que falhou. Quando uma pessoa falha, a tendência é ela ficar triste, ficar envergonhada, perder a autoestima. Uma vez, numa igreja, o pastor estava lá na igreja com outras pessoas realizando algum trabalho. Ele chamou um daqueles colaboradores, um daqueles irmãos, e disse: irmão fulano, você vai ao banco fazer isso que eu estou te mandando. Vai e volta rápido.
Aquele irmão saiu e foi ao banco, mas demorou. Demorou. Quando ele voltou, o pastor o repreendeu. O pastor disse: eu mandei você ir depressa, falei para você voltar rapidamente. Você não foi. Você não fez isso. E aquele irmão falou: não, pastor, foi o seguinte, eu encontrei um homem que perguntou sobre o evangelho. Um homem que precisava ser evangelizado. Então, depois que eu saí do banco, encontrei esse homem e eu fiquei conversando com ele sobre Jesus. Por isso é que eu demorei. E o pastor falou: eu não quero desculpas. Você não cumpriu com a sua responsabilidade. A sua responsabilidade era voltar rapidamente. Você não cumpriu a sua responsabilidade. Aquele irmão ficou envergonhado. Aquele irmão se sentiu humilhado. O semblante dele ficou abatido. E o restante do dia ele ficou arredio. A tolerância do pai do filho pródigo permitiu que aquele moço mantivesse a sua autoestima. Quando uma pessoa falha com a gente e nós toleramos essa pessoa, nós ajudamos essa pessoa a manter a sua autoestima e a suportar o vexame e a sair da humilhação. Esse é um comentário. A tolerância preserva a autoestima daquele que falhou. Se nós queremos bom relacionamento, temos que tolerar aquele que falhou. Porque naquele dia, aquele irmão não conversou mais com o pastor, não chegou mais perto dele, não mais lhe dirigiu a palavra. Ele estava arrasado pela intolerância do seu pastor. O pai do filho pródigo tolerou o filho. Tolerou o filho mais velho e não o puniu. O outro comentário é que a tolerância permite a proximidade com aquele que falhou. Eu te tolero. Quando eu digo eu tolero você, eu estou dizendo eu quero você comigo. Quando na família o marido tolera a esposa, ele está dizendo eu quero você comigo. Mas se ele não tolera, ela pode dizer ele não me deseja mais, ele não me quer mais. Quando eu tolero, eu estou dizendo para o outro, eu quero você do meu lado. Há uma diferença entre perdão e tolerância. Perdão significa deixar ir. Quer dizer, uma pessoa cometeu um delito, ele pode ficar retido para ser castigado. Mas, se nós o deixamos ir, nós não o retemos e não o punimos. Tolerância, eu acho, é mais poderosa do que o perdão. Porque na tolerância, eu digo, eu aceito que você tenha esse comportamento, mas eu não quero que você vá. Quando perdoamos, nós dizemos para o outro ir. Eu não vou te punir, pode ir embora. Na tolerância, nós dizemos, eu quero que você fique. Eu não vou levar em conta a sua falha. Pois bem, a tolerância permite a proximidade com aquele que falhou. O que falhou pode ser perdoado apenas e ele vai embora. Mas se ele for tolerado, ele fica. A esposa tolerada fica, a esposa perdoada pode ir embora. Mas aquele que é tolerado fica junto. A terceira argumentação sobre o assunto diz o seguinte: a tolerância se faz necessária quando há desrespeito. O texto diz assim: mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Esse é o filho mais velho. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes,
tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. A maneira pela qual o filho mais velho tratou o pai é de total desrespeito. O filho mais velho desrespeitou o pai. Ele negou ao pai o tratamento à altura de sua dignidade. O filho jamais poderia esquecer a dignidade e a honra que era devida ao seu pai. Ele desonrou o seu pai, ele denegriu o seu pai, ele desmoralizou, ou ele pretendeu desmoralizar o seu pai. Então esse filho mais velho desrespeitou o seu pai, mas houve tolerância. Mesmo quando há desrespeito, cabe tolerância. Foi assim que aconteceu. Vamos comentar de 3 maneiras diferentes. Primeiro, pode ser tolerado o desrespeito por palavras falsas e manipulação. O filho mais velho disse: nunca transgredi um mandamento teu. Isso não é verdade, isso é impossível. Não há nenhum filho, não é possível que haja um filho que nunca desagradou seu pai. O que ele quer dizer é que ele sempre foi perfeito, que ele sempre agradou. E isso é ofensa. Um filho dizer para o pai: eu nunca desagradei o Senhor, eu nunca descumpri uma ordem sua, isso é desrespeito. E porque ele está mentindo para o seu pai, está manipulando o pai, dizendo uma palavra totalmente descabida. Mas, mesmo assim, há lugar para a tolerância. O segundo comentário é que pode ser tolerado o desrespeito por desvalorizar o irmão a quem o pai está honrando. O texto diz assim: vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Vejam só que desrespeito. O irmão mais velho caluniou o irmão mais novo. Disse que ele gastou o dinheiro da família, em parte tem razão, mas ele fez uma calúnia, porque ele disse que o irmão andava com meretrizes, que o irmão andava com prostituta. Então ele desprezou o irmão a quem o pai estava honrando. Olha só, o pai fez uma festa para honrar o filho mais novo. E esse filho mais velho está caluniando o filho mais novo, está desprezando a conduta do pai. Ele desprezou o pai, ele repreendeu o pai. O irmão mais velho, portanto, caluniou o mais novo e repreendeu o pai. Repreender o pai era delito, passível de dura punição, mas o pai tolerou. Na história de Noé, nós achamos duro o castigo que foi dado ao filho que riu do pai porque estava nu. O filho, vendo o pai nu, zombou do pai, riu do pai, desprezou o pai. E o castigo para ele foi um castigo muito forte. E nós achamos estranho, mas era assim mesmo. Repreender o pai, desrespeitar o pai, era um castigo, era uma conduta, um desrespeito passível de dura punição. O pai poderia expulsá-lo dali, o pai poderia tirar dele a herança, o pai poderia tirar dele o direito de filho. Repreender o pai era delito passível de dura punição, mas o pai o tolerou. É claro que os ouvintes da história não sabiam de outro pai que tolerou tamanho desrespeito. Filho não tem que repreender o pai, nem naquela época, nem hoje em dia. Às vezes chega um jovem ou uma jovem falando mal do seu pai. E eu costumo dizer para ele que ele não pode fazer isso. Ele não pode dizer palavras duras ao seu pai. Ele não pode repreender o seu pai. Filho não pode repreender o pai.
E eu digo para ele, olha, você já tem 18 anos. Daqui a pouco, você pode sair de casa, arranjar um trabalho, você pode ir morar sozinho, pode viver às suas custas, porque você está reclamando do seu pai, às cujas custas você vive. Então você não deve ficar repreendendo o seu pai, mas pensar em sua autonomia. Não pensar no que seu pai fale, mas que você pode sair dessa situação porque você pode cuidar da sua própria vida. E eu não recomendo que os filhos criem confronto com o pai. Eu não recomendo que os filhos queiram corrigir os pais. Filho não corrige o pai. Ele pode corrigir a vida dele procurando o rumo dele, mas ele não pode repreender o pai. O filho mais velho repreendeu o pai. O pai poderia puni-lo duramente, mas o pai o tolerou. Pode ser tolerado o desrespeito por grosseria e palavras impróprias. O filho mais velho disse, esse teu filho. Essa é uma palavra grosseira. O filho mais velho repreende o pai e demonstra desrespeito com um palavreado impróprio. Mas o pai usa palavras afetuosas e de valorização. Vejam só, o filho usou palavras duras com o pai e o pai usou palavras bondosas com o filho. O pai disse, meu filho, tudo que eu tenho é teu, você é meu filho. E é uma coisa interessante de observar que quando o filho mais velho usa a palavra teu filho, a palavra grega é huios. Ele está falando de filho de forma vulgar, desvalorizada. É um filho, um gerado, como se fala de um filho de um boi ou de um cão. Mas, quando o pai responde, ele diz, filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. O pai usa a palavra tecno, que é outra palavra, duas palavras para filho. O ios, que é filho no sentido geral, sem significado. E tecno é filho no sentido do amor, do afeto. É filho no sentido de dignidade. Chamar um filho de tecno é tratá-lo com dignidade, tratá-lo com valorização. Essa palavra tecno é a palavra que o pai usou. O filho usou uma palavra de desvalor, o pai usa uma palavra de valor. O filho considera o irmão como sendo um filho qualquer. E o pai considera o filho mais velho como um tecno, um filho querido, um filho cheio de dignidade, um filho que merece respeito, que merece valor. Isso se chama tolerância. O pai tolera e diz palavras bondosas. Vamos então caminhar para o fim. Kenneth Bailey, que escreveu um livro sobre as parábolas de Jesus, informa que era característica da literatura do Oriente deixar em aberto o desfecho da história. Então, a parábola não tem um desfecho, a história não tem um desfecho. Esse desfecho ficava a critério do ouvinte ou do leitor. Então, o escritor da parábola não completou, ele deixou em branco para a gente completar, para nós completar. Então, vou repetir. Kenneth Bailey informa que era característica da literatura do Oriente deixar em aberto o desfecho da história, ficando esse desfecho a critério do ouvinte. No caso do irmão mais novo, há um desfecho. Quando a parábola fala do irmão mais novo, há um desfecho declarado. Festa, alegria e reconciliação. Mas, no caso do irmão mais velho, o final fica em aberto. Termina com a palavra do pai. Tudo que é meu é teu. Era justo nos alegrarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Mas não, a parábola não fecha o comportamento com o comportamento do filho mais velho.
Agora então eu vou imaginar. Eu imagino que o irmão mais velho caiu em si, se arrependeu e se reconciliou com o pai. Assumiu o seu lugar na festa, abraçou seu irmão e coordenou o grupo de danças masculino. Um desfecho assim só poderia ocorrer pelo poder da tolerância. Quando optamos por nos relacionarmos e conviver com alguém de forma que vale a pena, devemos também optar pela tolerância. Eu escutei muitos sermões de casamento e ouvi sempre uma tendência romântica. Vocês vão ser muito felizes, vocês vão se amar muito, vão ter filhos maravilhosos. Mas eu digo que quando duas pessoas se casam, elas estão procurando um relacionamento que vale a pena. Um relacionamento que vale a pena exige tolerância. Se não houver tolerância, não vale a pena a reconciliação. Como eu falei, nem todo relacionamento deve ser preservado. Mas, se é um relacionamento que vale a pena, ele vai ser preservado por causa da tolerância. Agora quero concluir minha palavra com uma palavra pessoal. Nesta semana que se passou, Iracema e eu completamos 56 anos de casados. Esse tempo todo de 56 anos não é consequência do fato que nós não temos falhas. Não foi a nossa perfeição que perpetuou a nossa relação conjugal até hoje. Não foi o fato de sermos perfeitos. Nós não fomos perfeitos jamais e jamais deixamos de falhar. Cometemos imperfeições e falhamos. O que nos sustentou não é que nós não falhamos. O que nos sustentou foi a tolerância. Um relacionamento que vale a pena é firmado na tolerância. Tolerar, como eu falei no início, é não punir o outro pela sua falha. Mas apesar da falha, acolher o outro junto a nós, mantê-lo junto a nós, conviver com ele e levar juntos a tarefa de manter a vida no relacionamento. Que Deus seja louvado, porque a tolerância é um dom que Ele coloca em nosso coração. O pai não tolera o filho por acaso. É uma dádiva de Deus que o pai tolera o filho com suas falhas, seus erros. Não é por bondade maravilhosa que uma mãe suporta os filhos. Ela tolera. E tolerar é uma virtude. Uma virtude que deve ser praticada pelos homens e que é, obviamente, praticada por Deus. Que o Senhor abençoe a todos nós e que nós sejamos gratos a Ele por sua grande tolerância para conosco e gratos às pessoas que nos amam, que nos toleram, que nos suportam e que aceitam conviver com a gente. Que Deus nos abençoe. Amém. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Nosso espírito se une ao Espírito de Deus. Somos um pelos laços do amor.